Então aí ele aconselha o povo a emendar os seus caminhos ou a reparar os seus caminhos, observar a vontade de Deus, lançar a ansiedade no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, para que o Senhor viesse a concluir. E a mensagem de Ageu fez efeito. A pregação de Ageu eu não vou ler aqui porque eu quero explorar bem o texto de Lucas aqui, mas a mensagem de Ageu fez efeito. O povo fez um reparo, fez um conserto com Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, no versículo de número 24, eu quero observar isso aqui com os irmãos. Jesus diz assim, Lucas 12, 24. Jesus diz assim: considerai os corvos, que nem semeiam, ou seja, não plantam, e nem cegam, ou seja, nem plantam e nem colhem, os quais não têm nem celeiro para armazenar, e muito menos despensa, e Deus os alimenta, ou seja, e Deus cuida deles. Quanto mais valem vós do que as aves? É uma pergunta. Então, meus irmãos, Jesus olha aqui para os discípulos, para aqueles que estavam em sua volta, e Jesus pede para eles considerar as aves dos céus, as aves dos céus que não semeiam, não estão preocupadas com isso, e também nem cegam, não estão preocupadas em armazenar nada. Por quê? Porque elas sabem que cada manhã, ou que cada tarde, ou que cada dia, o Senhor irá cuidar delas. Vamos ler um versículo que eu achei no livro de Jó, capítulo de número 38, meus irmãos. Jó, capítulo de número 38, e versículo de número 41. Quem achou pode ler para mim. Jó 38 e verso 41. Quem achou pode ler. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Olha só o que está escrito aí. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então, quem prepara o alimento dos corvos, quando eles gritam a Deus, quando eles abrem o seu bico e louvam ao Senhor, quando eles cumprem a sua missão de louvar a Deus, de adorar ao Senhor, porque é para isso que os pássaros servem. Os pássaros foram feitos, a missão dos pássaros é louvar ao Senhor todo dia, e eles começam bem de manhã. 5 horas da manhã você já vê o piado dos pardais por aí nos regatos das casas. Eles começam de manhã cumprindo a sua missão de adorar ao Senhor, e quando eles estão adorando ao Senhor, Deus está provendo o seu alimento.
nos alimenta muito bem. Louvado seja Deus. Então você viu que por mais ansioso que eu seja, que você seja, não vamos acrescentar muita coisa, não. Não vamos acrescentar nada. Agora, se nós lançarmos a nossa ansiedade, como Elias lá no ribeiro de Querite. Elias estava lá no ribeiro de Querite, Deus diz: vai para lá. Você vai beber a água do ribeiro. E eu já ordenei os corvos. Olha aí mais uma lição dos corvos. Eu já ordenei os corvos para te levar pão com carne pela manhã e pão com carne pela noite. Os corvos tinham tanto alimento que estava sobrando para dar para Elias. Aleluia. Vale a pena ou não vale a pena lançar a ansiedade no Senhor? Às vezes nós entramos na igreja tão ansiosos, tão preocupados com tanta coisa, que às vezes nós não encontramos espaço para apresentarmos a Deus um culto de adoração ao Senhor. Às vezes o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa preocupação está tanta que nós não conseguimos nos despir da nossa ansiedade e apresentarmos a Deus um culto racional, um culto inteligente, um culto da razão. Aleluia. Mas Elias estava lá, debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor estava cuidando dele, usando mais uma vez os corvos como um exemplo. Então, considerai os corvos. Isso está registrado em 1 Reis 17:6, a história dos corvos mais Elias. Disse que era carne fresca, carne boa. E a carne de tarde também era fresca, e os corvos não tinham geladeira não. Porque uma carne que tomou sol o dia inteiro aí, sem sal, sem nada, porque a tarde ela está fedendo, né? Está cheirando mal. Então era carne fresca de manhã e carne fresca de noite. Esse é o Deus da provisão. Quantos crê aqui que Deus provê nas nossas vidas? Quantos crê aqui que Deus tem cuidado de nós? Que Deus tem honrado a nossa fé? Que Deus tem velado com a sua palavra para que não volte vazia para Ele, mas que faz aquilo que Ele apraz. E o que Ele apraz ao Senhor é cuidar de você. Diga para o seu irmão aí: o que apraz ao Senhor é cuidar de você. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida dos seus servos. Quando eu parei de trabalhar para mim pastorear, eu passei uma prova, uma sacudida. Nunca falei isso. Passei uma prova sacudida. Mas tinha servas do Senhor na igreja que compravam uma melancia, a metade era minha. Comprava 3 quilos de carne, não era meu. Então era Deus cuidando de nós. Uma vez estávamos no mercado sem dinheiro, nem sei o que nós fomos fazer lá. Encontramos um obreiro daqui, ele está aqui, não vou citar o nome do santo não. Ele diz: pastor, pega o carrinho aí, pode pegar o que o senhor está precisando. Eu e minha esposa fomos lá e pegamos, e ele passou lá e pagou. Aleluia. Deus usou, Deus cuida. Deus cuida de você. Aleluia. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida dos seus servos. Aleluia. Aleluia. Ivanildo, você que chegou para cá essa semana, não se preocupe não, Deus cuida de ti nesse lugar. Essa terra é terra que manda leite e mel. Deus cuida de você aqui. Aleluia.
seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Fomos lá na congregação um dia prestar conta lá, o tesoureiro não pôde vir aqui, eu falei com você, falou, pastor, passa lá e pega. Passei lá e peguei, na hora que nós estávamos lá prestando conta, ele falou, pastor, ora por a gente, porque eu estou querendo entrar na Petrobras, e não, mas é difícil lá, só se for uma porta que Deus abre mesmo. Pastor Gilberto estava comigo, eu falei, vamos orar aqui por ele aqui, que Deus vai abrir a porta para ele. Nós oramos num dia, no outro dia ele foi chamado. Está lá o tesoureiro lá da congregação do Topolândia, o irmão Diácono Eudes, está lá trabalhando na Petrobras. O Senhor cuida dos seus servos. Tem alguém aqui que está desempregado? Lança a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Oh, ele cantará, subiandará. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, eu já falei, 44 centímetros, ao curso de sua vida? Versículo 26. Pois se nem sequer as coisas tão mínimas podeis fazer, porque estáis ansiosos pelas outras. Tem gente, meus irmãos, que não está conseguindo cuidar nem de um quarto, um banheiro e uma cozinha, está querendo uma mansão. Tem gente que não está dando conta do recado lá do trabalho lá, nem como um ajudante já quer ser o chefe. É assim. Então, às vezes, nós estamos dominados por esse sentimento de ansiedade. Mas às vezes nós não estamos podendo nem com as coisas mínimas. As coisas mínimas estão nos dominando e nós queremos uma maior. Vamos primeiro aprender a dominar as pequenas, a cuidar das pequenas. Aleluia! Que o Senhor vai preparar uma maior para nós, que Ele tem cuidado de nós. Versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem. Veja bem, nós, por mais ansiosos, nós não podemos crescer um pouco. Aos lírios, considerai os lírios como eles crescem, porque eles dependem tão somente de Deus. Não trabalham, nem fiam, mas eu vos digo que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão se vestia das melhores roupas reais que existiu na sua época, mas com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, não se vestiu como um lírio do campo. Em 1 Reis, no capítulo de número 10, fala um pouquinho da glória de Salomão. Vamos lá? 1 Reis 10, versículo 4 ao 7. Diz que o esplendor dele era tão grande que a fama dele chegou em terras longínquas. E aí no capítulo de número 10, no versículo de número 4, diz assim: ó, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que é edificada, e a comida da sua mesa, e lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles. Não era só Salomão que vestiam bem, todos aqueles que estavam no palácio
trajaram bem, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a detalhes, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que usa. A rainha de Sabá, ela ficou encantada, ela ficou fora de si, ao ver que o esplendor do reinado de Salomão era muito maior do que ela tinha ouvido falar. Ela disse que as palavras que ela ouviram não foram verdade do que ela viu. Mas Jesus está dizendo: Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, não se vestiu como o lírio do campo. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é a função do lírio? Ornamentar. O lírio cumpre a sua missão fazendo seus ornamentos. As ervas do campo cumpre a sua missão. Ela nasce, cresce, tem muitas que morrem, vira pó e serve de remédio para você viver. Então, tudo que Deus criou tem a sua missão. E enquanto elas cumprem a sua missão, Deus cuida delas. Aí Jesus diz: os lírios do campo, eles crescem, versículo 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, então não andeis procurando o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não estejais de ânimo duvidosos ou duvidosos, ansioso, com dúvida no coração, desacreditando da providência de Deus, desacreditando num Deus tão poderoso, num Deus tão grande. O irmão Juarez estava aqui o ano passado, a família dele lá na Bahia. Falei: Juarez, gostou daqui? Gostei. Falei: Juarez, manda sua família embora para cá. Pastor, eu falei: pode mandar, rapaz. Deus, Deus vai abrir as portas. O Juarez foi para lá, depois ligou e falou: pastor, eu estou vindo embora. Veio. Deus tem cuidado do tema, Juarez. Deus tem cuidado, Deus. Deus